Falando sobre o introvertido, você não vê uma característica comum entre artistas, que normalmente o artista ele é introvertido, mais quieto, mais na dele, e ao mesmo tempo ele se expõe a uma atividade que quase que ele tem que simular um extrovertido. Sim. No meu caso, eu faço stand-up, eu sou muito introvertido, mas eu subo no palco com um monte de gente e eu simulo que eu sou extrovertido. Você pega músicos também, que são muito na deles, e fazem show pra milhões de pessoas. Verdade. Né? Então, tem um autor que chama Brian Little. Ele que fala muito sobre personalidade. E ele fala que a gente é moldar... Como que se cria a personalidade, né? Olha que interessante. Ele fala que são os traços genéticos, o Big Five. E ele fala 3 coisas. É o Big Five. Depois ele navega um pouco para explicar a personalidade, que é o quase que a gente falou até agora, que é a história de vida. Não a história que você viveu, mas a história que ficou dentro da sua cabeça, que são coisas diferentes, né? Entendeu o que eu falei? Claro. E tem o terceiro ponto, que é o que molda a nossa personalidade, ele diz que é os nossos projetos de vida. Ele chamou de projetos, os propósitos, né? E às vezes, o propósito, aquilo que você ama fazer, o seu propósito, ele é muito diferente da sua característica. Mas ele é muito capaz de te modificar, porque ele é muito forte para você, sabe? Então, ele mesmo, o Brian Little, ele é professor de universidade. E ele é mega tímido. Ele não iria numa televisão nunca, embora ele vá. Mas é porque ele diz, eu amo tanto ensinar, eu amo tanto ensinar, que eu tenho que estar na frente dos alunos. Então, os nossos propósitos acabam nos expondo a situações que a gente treina, então, uma habilidade que a gente não tem, que foi o que aconteceu com você. Né? Subir no palco para um introvertido, cara, é um... Você não subiria para outro motivo. Né? Até hoje eu tenho... Minha barriga começa a doer antes. Mas quando o cara me chama, no palco some tudo isso. Olha. Mas até hoje eu tô caminhando pra lá e pra cá, vontade de ir no banheiro. Mas eu sei que é só uma fasezinha que tá acontecendo antes do palco ali. Eu me seguro, não acontece nada. Porque eu sei que vai passar logo que eu subir no palco. Mas até hoje é meio que uma tortura. Mas você também não acha que tem uma vontade de mudar? Que os polos se atraem? Você é tão tímido, tão fechado, você não gosta disso em si. E aí você se expõe à coisa mais extrema possível, que é estar num palco falando pra pessoas. Eu não vejo muito isso não, tá? A pessoa querer fazer um negócio oposto, porque as pessoas gostam de fugir do medo, né? Aquilo que dá medo, geralmente a gente foge. Então eu não vejo muito isso não. Eu acho que aconteceu com você porque é uma coisa que você ama muito, então você acabou superando. Respondendo a ele, na psicologia tem tudo aquilo que você quer modificar. Por exemplo, você tem medo de expor, você tem medo de falar em público, você tem medo de cachorro, qualquer medo que você tenha, não existe outra maneira de você curar a não ser fazendo. Não existe, tá? Ele então pediu uma dica, mas eu vou falar como que funciona a nossa mente. Quem quiser estudar mais isso, atrás informação, chama dessensibilização sistemática. Então... Eu atendi um menino, por exemplo, que tinha fobia absurda a injeção e a ferimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, era fobia mesmo. Ninguém segurava ele para fazer um exame, ele desmaiava e tal. Para que essa pessoa consiga fazer um exame de sangue, não tem... eu vou fazer terapia, um monte de relaxamento e vou conseguir fazer. Não funciona. Só tem um jeito de funcionar. Se aproximar daquilo que você tem medo. E aí você tem que se aproximar, por isso chama dessensibilização sistemática, de uma forma sistemática e dessensibilizando aos poucos. Tem que ser do mais fácil ao mais difícil. Então, para essa criança que eu atendi, eu perguntei para ele assim, quanto te incomoda ver um desenho de uma figura de injeção? De 0 a 10. Aí ele falou, 8. Então eu não posso começar com essa, porque isso é 8. E se eu desenhar uma injeção toda torta aqui? Pegar me incomoda 2. Beleza. Então, pus lá. Aí eu fui vendo qual era a forma do 2 até o 10, assim, o que era mais fácil até o que era mais difícil. O mais difícil é fazer o exame de sangue. Esse é 10, 12. A pessoa vai falar 1000. Beleza. Então, a primeira sessão dele... que é bem comportamental, essa aí não tem nada de cognitivo, assim, total comportamental. Eu desenhei uma injeção pra ele.
meio tortinha pra não ter tão cara de injeção. Aí ele olhava o papel e eu perguntava, quanto que te incomoda? Ele, 2. Então respira, continua olhando. E a sessão só acabava quando ele falava, baixou pra 1. Tipo, tá bom, acabou a sessão. Sessão 2 agora. Dá pra fazer injeção e colocar um líquido meio vermelhinho dentro. Tipo sangue. Quanto te incomoda? 3. Melhorou, tá 2, tá 1. Era bem assim, tá? Então, só pra você ter ideia, a gente conseguiu. Ele foi fazer o exame de sangue, deu tudo certo. Sei lá, demorou umas 12 sessões pra chegar até lá. E não é que a pessoa não vai ter medo. Ela tem medo, mas ela consegue superar. Essa que é a diferença. Então, para uma pessoa tímida, a gente precisa ver ao que ela é tímida, em que situações que ela é e fazer uma exposição pequena. Bem pouca. Ela mesmo, se ela não tiver ajuda de profissional, ela tem que estabelecer o que ela vai conseguir. Poxa, eu não consigo encontrar numa festa um monte de gente. Tá bom. E numa reunião com 2 pessoas. A 2 eu fico bem. E com 3 me incomoda um pouco. É com 3 que você vai fazer. E aí você vai progredindo, porque o que o cérebro do tímido fóbico social, tá? Eu tô supondo que é uma fobia social. O cérebro dele tá alarmando numa coisa que não era pra alarmar, tá? O cérebro dele tá dizendo, perigo, tem um monte de gente, elas podem não gostar de você, e se elas não gostar de você, você não vai sobreviver, você vai ficar sozinho no mundo. Cara, nosso cérebro fala nesse nível com a gente, tá? Então ele precisa ir mostrando pro cérebro que não é um perigo. Então ele vai lá com 3 pessoas, ele vai ficar desconfortável, tal. E aí o cérebro dele vai... Porque o oposto é verdadeiro. Se a pessoa não se expõe àquilo, ela pensa, ai cara, não vou me expor a 3 pessoas, não vou fazer isso. Aquele cérebro medroso, ele fala, nossa, realmente deve ser muito perigoso, porque nem ele quis fazer. Porque vai reforçando. Vai reforçando, Ficando cada vez mais forte. Isso. Então só tem uma forma de lidar com medo. É enfrentando. Não tem outra forma, infelizmente, tá?